Eu vou, obrigada. Eu vou ficar até ao final desta mesa, portanto, se for mais conveniente para a organização, com certeza que poderei responder às questões que existirem no final da mesa. Bem, parabenizar aqui esta iniciativa, e agradecer o convite para falar sobre este tema, a intervenção psicoterapêutica em adultos com perturbações do espectro do autismo. Eu hoje, nestes 20 minutinhos, gostaria de falar realmente das especificidades destes adultos que colocam desafios terapêuticos a esta intervenção junto desta população, das abordagens terapêuticas de eleição também para trabalhar com estes alunos, algumas particularidades também do estabelecimento da relação terapêutica, deixar aqui um exemplo de trabalho e algumas mensagens importantes para finalizar. Um, Começava aqui com aquela que é a definição da psicoterapia, e que com certeza que depois desta manhã, e sobretudo olhando para as palavras que estão numa cor diferente, perceberão que desde logo as características das perturbações do espectro do autismo vão representar um desafio a este processo. É um processo que, por definição, se baseia no diálogo, e, portanto, se pensarmos nas dificuldades persistentes na comunicação das pessoas com perturbações de espectro do autismo, temos já aqui o nosso primeiro desafio. Baseia-se na relação terapêutica, se pensarmos nos déficits persistentes na interação social, também vemos um segundo desafio na psicoterapia com estes adultos. Um, e que através de técnicas baseadas em teorias psicológicas ajudam o indivíduo a compreender, e aqui a compreensão exige a necessidade de insight, e exige uma capacidade de abstração, que também penso que nesta altura do curso perceberão que podem representar desafios, e modificar padrões de pensamento, comportamento e relação. Se pensarmos no segundo critério de diagnóstico das perturbações do espectro do autismo, os padrões de comportamento restritos e repetitivos, sabemos também que a mudança de padrões de pensamento, comportamento, relação vai ser um grande desafio. Portanto, desde logo, a definição de psicoterapia é remeter-nos para uma série de desafios nesta população. Um, as especificidades que representam maiores desafios, de facto, são este estilo cognitivo lógico, literal, no fundo, um estilo cognitivo rígido, que determina depois também uma rigidez comportamental e emocional, as dificuldades em intuir o que o outro pode estar a pensar ou a sentir em determinados momentos, ah, que é esta capacidade para intuir o que o outro pode estar a pensar é também um forte preditor de um sucesso na psicoterapia, que aqui está comprometido devido a dadas as características das perturbações do espectro do autismo. Existem depois as sensibilidades sensoriais e a vulnerabilidade acrescida à ansiedade e ao stress relacional, também aqui a limitar ou a condicionar o processo psicoterapêutico junto desta população. E desde logo estas características apontam para a necessidade de que seja um processo altamente estruturado e previsível, que haja uma grande clareza na comunicação e um respeito pelos ritmos e estilos de comunicação próprios do adulto com perturbação do espectro do autismo. Não queria deixar uma nota sobre o diagnóstico tardio. De facto, nos casos mais ligeiros e, sobretudo, no autismo no feminino, muitas vezes este diagnóstico é tardio, e, portanto, vem já com uma série de perturbações secundárias ou de padrões secundários, nomeadamente um sentimento de diferença que é acumulado ao longo dos anos sem qualquer tipo de explicação, que lhes dificulta a construção da identidade, um percurso marcado por um grande sofrimento emocional. Eu diria que a maior parte da população com perturbação do espectro do autismo, diagnosticada ou não durante a infância, tem esta característica e muitas vezes resultante de uma história de bullying ao longo do percurso escolar. E, sobretudo, então, nestes casos mais ligeiros, que continuamos a diagnosticar já na idade adulta, muitas vezes a psicoterapia é menos sobre tratar sintomas e mais sobre criar um espaço seguro para que aquele adulto que teve agora um diagnóstico, hum, consiga compreender a sua história de vida à luz deste diagnóstico, consiga regular as emoções e reconstruir o seu sentido pessoal, e esta autocompreensão a permitir-lhes também defender-se mais, e ajustar-se às suas necessidades sem culpa. Muitas vezes aqui a psicoterapia
como digo, nos casos mais ligeiros e num diagnóstico tardio, a passar mais por este tipo de intervenção. Em termos de desafios terapêuticos, temos realmente a necessidade de uma comunicação direta, ao invés da implícita. Eu, enquanto psicoterapeuta, gosto muito de usar as metáforas e acho que são uma ferramenta poderosa de intervenção psicoterapêutica, mas no caso realmente das perturbações do espectro do autismo, esta linguagem metafórica, implícita, simbólica, sabemos que pode ser mal interpretada, porque sabemos que tem esta rigidez cognitiva, este estilo cognitivo lógico-literal, vai dificultar a compreensão destes significados implícitos, simbólicos, metafóricos, e, portanto, aqui o terapeuta está a ter que abdicar dessa, que é uma ferramenta habitualmente poderosa de intervenção, e ter que ser realmente explícito, previsível, coerente. Esta necessidade de previsibilidade e de estrutura significa que mesmo o espaço deve ser estável, os horários das sessões de psicoterapia devem ser estáveis e mesmo os conteúdos, na minha opinião, devem ser previsíveis, devem ser antecipados logo no início do processo terapêutico. E depois a questão da expressão emocional atípica desta população significa que a ausência de expressão visível não significa necessariamente a ausência de vivência emocional e que o psicoterapeuta deve estar sensibilizado para isso mesmo. E reparem que muitas vezes outra ferramenta poderosa na psicoterapia é a interpretação dos silêncios, das expressões não verbais do paciente, da sua tonalidade ou volume de voz, e que aqui temos que perceber que têm significados completamente diferentes, ou podem mesmo muitas vezes estar praticamente ausentes, ou ser até exagerados e teatrais, como sabemos que caracteriza a comunicação não verbal das pessoas com perturbação do espectro do autismo, às vezes por defeito, outras vezes por excesso, portanto, a ausência desta comunicação não verbal ou a sua teatralidade, portanto, não nos permite fazer interpretações à semelhança do que faríamos com um paciente neurotípico. A abordagem terapêutica que tem mostrado mais evidência no tratamento dos sintomas associados de ansiedade, depressão, no contexto das perturbações de espectro do autismo, tem sido realmente a terapia comportamental cognitiva, mas aqui com a especificidade de ser altamente estruturada, preferencialmente recorrer, portanto, a recursos visuais, a exemplos concretos, um, e tendo como estratégias preferenciais o treino de competências sociais, o role-play, o recurso lá está aos tais scripts visuais, a psicoeducação para promover a autorrepresentação desta população, é algo que eu trabalho, lá está, sobretudo nestes adultos que têm um diagnóstico tardio, ajudá-los a compreender o que é o autismo, como é que se manifesta no seu caso e como é que podem fazer a sua autorrepresentação em contextos como o ensino superior ou o emprego, e a ter que focar muito aquela que é uma característica constante na vida das pessoas com autismo, a ansiedade, a focar a sua rigidez cognitiva, a sua tendência para um pensamento muito dicotómico. Enquanto pós-graduada pela Associação Portuguesa de Terapias Comportamentais Cognitivas e Integrativas, não podia deixar esta nota, e também nos casos mais ligeiros é passível integrar outras abordagens para promover a consciência emocional, trabalhar estados mentais próprios e dos outros, a consciencialização e aceitação da neurodivergência, a exploração da sua história pessoal e a ressignificação do percurso antes e depois do diagnóstico. Portanto, a poder integrar aqui as terapias de aceitação e compaixão, as terapias narrativas, e, portanto, nos casos mais ligeiros, podemos de facto integrar outras abordagens terapêuticas e entrar aqui mais para as abordagens integrativas ou comportamentais cognitivas de terceira geração. Aqui a relação terapêutica é o maior desafio, mas também pode ser a maior ferramenta de mudança. A autenticidade do terapeuta, a sua clareza na comunicação, o respeito pela forma como o outro se apresenta são fundamentais e, portanto, sabemos que podemos estar a trabalhar com uma pessoa que não faz qualquer tipo de contacto visual, que poderá não expressar qualquer gratidão ou qualquer proximidade, mas reforço que isso não significa que não haja um vínculo. E depois o tal respeito pelo estilo de contacto, e ser capaz de tolerar esta necessidade de visibilidade e tolerar a franqueza excessiva. Isto às vezes não é fácil. E não vamos aqui interpretar, como os psicólogos têm a fama
e talvez o proveito também de fazer com frequência, para fazer interpretações. Ou seja, não vamos levar literalmente comentários como eu chegar junto do meu paciente, que estava marcado para as 15, eu chegar às 15 e 3 minutos e ouvir dizer estás 3 minutos atrasada, com um tom meio monocórdico, meio zangado, ou tolerar que me perguntem se sou casada, ou ainda esta situação caricata em que este paciente contava que alguém o viesse buscar, não havia meio da pessoa aparecer, ele não conseguia entrar em contacto com a pessoa, e à oferta de ajuda, ele disse-me que se eu quisesse ajudá-lo, ia desfilar para ele. E, portanto, não fazer interpretações com este tipo de situações, e não reagir com defesas, porque se trata, de facto, de características inerentes ao próprio diagnóstico, esta falta de filtro social, esta honestidade excessiva. E a aliança pode, efetivamente, ser construída, embora exija, muitas vezes, mais tempo, mais paciência e, acima de tudo, humildade parte do terapeuta. Ahm, Mais uma vez reforço que aqui a autenticidade, a previsibilidade, o respeito pelas particularidades do adulto com autismo são particularmente sensíveis no estabelecimento e na manutenção da aliança terapêutica. Muitas vezes é uma aliança terapêutica que vai incluir aqui mais anéis, e nomeadamente a colaboração, mesmo em caso dos adultos, muitas vezes com a família, mesmo no caso dos adultos, com outros profissionais, a aceitação dos limites da intervenção, que vou referir de seguida. Existem aqui algumas ameaças de ruptura a esta aliança, ligadas, lá está, à literalidade, à resistência à mudança inerente a esta condição e à dificuldade em expressar emoções. Quais são, na minha opinião e na minha experiência, que tenho 20 anos de experiência na intervenção, em psicologia clínica e psicoterapia com este público, e que muitas vezes, de facto, esta é a maior, que é rígido, não dobra, parte. Ou seja, eu ponho sempre a minha caneta na mão para dar este exemplo, não é? Se eu tentar torcer a minha caneta, eu vou parti-la. E, portanto, o estilo cognitivo rígido se traduz numa rigidez comportamental também. Se eu tentar ou forçar aqui, dobrar, muitas vezes é o que a terapia cognitiva e comportamental tenta fazer, corre o risco de partir. E, portanto, tenho que saber reconhecer até onde posso forçar esta tentativa de flexibilidade. A empatia não se aprende, por mais que se tente, de facto, podem ter tentativas de imitação. Nos casos, e mais uma vez, também, talvez uma opinião um bocadinho polémica, mas eu diria que a empatia também é um espectro, no espectro do autismo, e há pessoas com autismo com déficit na empatia, assim como há pessoas com autismo com excesso de empatia. Aqueles que apresentam um déficit na empatia, de facto, não é uma coisa que se aprenda. Podem aprender a imitá-la, mas de facto não se sente. Um limite da intervenção também, na minha opinião, são os autismos de nível 2 e 3, inerente muitas vezes ao compromisso cognitivo associado, à dificuldade de insight associado ou às competências verbais, ou melhor, à ausência das competências verbais, e, portanto, já aconteceu pedirem para intervir junto a uma pessoa com autismo nível 2 na sequência de um luto, 2 ou 3, e aqui a intervenção psicoterapêutica tem muito pouco a acrescentar quando existe um compromisso cognitivo, uma ausência de insight e uma ausência de verbalização. E como também já referi, há uma frequente necessidade de articulação, mesmo no caso dos adultos, com família e com outros profissionais e serviços. Como exemplo de trabalho, eu gostava de vos deixar aqui, lá está, na linha da estrutura, da clareza, do treino de competências, das estratégias de treino de competências sociais e dos scripts visuais que referi atrás. Desenvolvemos no CADIM, com o apoio de um prémio da Caixa Social, da Caixa Geral de Depósitos, um programa absolutamente estruturado, destinado a jovens adultos com autismo. Lá está, não suficientemente severa para receber serviços de dia, mas suficientemente incapacitante para impedir um funcionamento independente sem apoio, e que este programa realmente também vai salientar a necessidade frequente de articulação da intervenção psicoterapêutica com a comunitária, a orientação vocacional, do que vai falar a doutora Tânia Moraes, e a integração profissional, de que vai falar a doutora Catarina Fonseca. E, portanto, sobretudo nesta transição para a idade adulta, há muitas vezes a necessidade de integração destas intervenções.
Este programa eu até lhes coloco e apresento ao jovem e à família quase como um programa de formação. Ele é constituído por 12 cursos, que envolvem cerca de 20 horas para a sua entrega, vá lá. Foi pensado para ser entregue online, mas é perfeitamente passível de fazer também presencialmente, com recursos que habitualmente são considerados apelativos por esta população, e envolve muitos jogos e atividades lúdicas pela mesma razão. São propostos logo à partida 12 áreas de intervenção. São áreas que também sabemos, de acordo com a nossa experiência, que são áreas importantes na transição para a vida adulta de jovens com a perturbação do espectro do autismo, nomeadamente, lá está a sua capacidade para compreender o que é o autismo, como se manifesta no seu caso em particular, para decidir quando é que quer fazer uma disclosure da sua condição e ser ele próprio a fazer a sua autorrepresentação, na faculdade ou no trabalho. Treino de competências sociais para desenvolver competências de comunicação e de interação social. Um treino de desenvolvimento de competências e atitudes profissionais. Abordamos as questões relacionadas com a gestão do tempo, muito frequentemente é um problema nesta população adulta, associado aos interesses obsessivos e a uma dedicação excessiva a esses interesses, com exclusão de outras atividades que são importantes para a sua saúde mental e física, como a atividade física, e mesmo às vezes a interferir com as atividades académicas e profissionais, a literacia financeira, capacidade para utilizar recursos comunitários diversificados, como ser capaz de pedir o seu próprio atestado multiuso, ser capaz de abrir uma conta bancária, estes cursos comunitários importantes, no início da vida adulta. Naturalmente, não podia deixar de ter um conteúdo para ajudar este adulto a lidar com a ansiedade, com a frustração e as competências de procura de emprego. Ahm, Isto significa que, numa primeira sessão, estes conteúdos são apresentados aos jovens, os objetivos de cada um destes conteúdos, a duração prevista e os conteúdos são escolhidos. Estes conteúdos, como referi, são escolhidos de acordo com aquilo que a experiência clínica nos tem demonstrado serem as necessidades de intervenção frequentes nesta população, e é o próprio jovem que escolhe os conteúdos que acha pertinentes, no seu caso em particular, assim como a ordem. Não temos que ir de 1 a 12, não temos que fazer os 12 cursos, nem temos que fazer, lá está, por ordem crescente. As atividades são muito estruturadas, há um pedido frequente de feedback por parte do jovem e há suportes visuais constantes. Portanto, como resumo das principais particularidades da intervenção psicoterapêutica nesta população, é que tem que ser realmente uma abordagem clínica diferenciada e informada pelas especificidades do funcionamento nesta população. A estrutura, a previsibilidade e a clareza na comunicação são aspectos muito sensíveis da intervenção junto destes adultos. A empatia, a genuinidade e a aceitação são chave do processo psicoterapêutico em qualquer abordagem que seja, mas, na minha opinião, na intervenção psicoterapêutica com este público são ainda mais importantes, e esta exigência de articulação com intervenção comunitária, orientação vocacional e emprego apoiado. Ainda deixar esta mensagem final, como dizia a Temple Grandin, ela dizia que se sentia um antropólogo em Marte, não é? No fundo, como um viajante estrangeiro num país cujas regras sociais eram invisíveis, mas fundamentais, para vos sensibilizar para que, de facto, promover o bem-estar destes adultos há uma via de dois sentidos, entre o trabalho interior, inside out, de psicoterapia, mas também uma transformação da sociedade. A psicoterapia pode ajudar este adulto a navegar no mundo, portanto, o tal inside out, mas é importante também uma movimentação outside in. É a responsabilidade de todos tornar o mundo também mais navegável para a neurodivergência. Obrigado, tenho ali o meu endereço de e-mail se tiverem questões. Eu vou aqui parar o compartilhamento, quaisquer questões, eu vou ficar até ao final da mesa, podem sempre perguntar. Não estou a ouvi-lo. Sandra, muito obrigado. Penso que me está a ouvir. Sim, sim. Certo. Ah, questões. Tenho ideia que terão que ser ditas aqui. Portanto, ou mas transmitem e eu reverbero para a doutora Sandra, bem, até aqui se preferirem. Mas o primeiro passo é questões.
está sendo colocada a doutora Sandra no âmbito das intervenções psicoterapêuticas. E obrigado pela síntese abrangente, mas perfeitamente dentro do tempo previsto para aquilo que tínhamos para esta mesa. E uma questão? João. Na intervenção psicoterapêutica, qual é o aspecto que as pessoas que é mais importante? Aproximar do microfone do por favor. Sandra, tenho uma questão para ti, não ensaiada. Na tua intervenção psicoterapêutica, qual é o aspecto que tu sentes que mais impacta o prognóstico da intervenção? Um ou vários aspectos que tu sintas que são os A mais rigidez, focais e que a mudam o rigidez, prognóstico? é a Yeah. rigidez. Aqui elaborando, lá está, a Não pessoa mais estamos a rígida, ouvir. Só um segundo. Aumentar o volume. já me estão a ouvir? Agora sim. Obrigado. Desculpe. Queria que eu iniciasse. Obrigada pela pergunta, Ruth. Eu diria que é mesmo a rigidez. Aliás, quando falamos em intervenção psicoterapêutica em adultos com perturbação do espectro do autismo, como penso ter deixado claro, estamos a referir à perturbação de nível 1, não é? E nessa, muitas vezes, o primeiro o critério A de dificuldades na comunicação e na interação social não é, de facto, o mais incapacitante, é o B. São os padrões de comportamento e atividades restritos e repetitivos que traduzem o tal estilo cognitivo rígido e que, na minha opinião, é o maior preditor de sucesso ou insucesso, o maior preditor de prognóstico é mesmo essa rigidez. Nos casos de maior rigidez, é muito difícil este trabalho, é muito difícil a mudança, para além do que tenho observado, comorbilidade frequente com perturbação obsessivo-compulsiva se torna, pode tornar, na minha opinião, esta comorbilidade, pode tornar um autismo nível 1 um autismo nível 2, e muito, muito, muito resistente à intervenção, ah, pelo menos a psicoterapêutica. Obrigado. Mais alguma questão? Se não houver mais nenhuma por enquanto, eu apresento uma. Apresentou-nos e bem algumas linhas vermelhas ou laranjas daquilo que podiam ser as intervenções psicoterapêuticas. Uma que muitos identificamos tem a ver com algo que está presente noutros utentes, de espectro mais alargado, com, por exemplo, traços dependentes, a dependência do terapeuta, a preparação da alta, nomeadamente em quem incorpora a rigidez em que a própria mudança, ou, neste caso, a quebra de uma relação terapêutica, é em si mesmo um fator de disrupção. Estratégias de minimização do dano. Uhum. Olha, é muito pertinente, doutor, nesta esta questão. É de facto um desafio grande a quebra da relação terapêutica, da relação e da rotina terapêutica. E se por um lado estabelecemos aquela rotina inicial para conseguir a adesão e o estabelecimento dessa relação, também tem esse risco, que é depois todas as quartas-feiras às 3 da tarde vou à Sandra, ou à Sandra Pinho, como eles gostam de dizer, que tratam-nos sempre pelos dois nomes logo. Tenho que continuar a ir à Sandra Pinho. É um desafio grande que procuramos contornar, com o espaçamento, portanto, passando da intervenção semanal para a quinzenal, para a mensal, com uma disponibilidade, mostrando-nos sempre disponíveis, para situações em que sinta que tem essa necessidade, portanto, mantendo o canal de comunicação fácil, aberto para quando o jovem precisa, um, reforçando muito e elogiando muito a nossa crença na sua capacidade para continuar a navegar sozinho, incentivando essa navegação, já sem o apoio do terapeuta, um, procurando, também através da psicoterapia, um dos resultados essenciais e importantes para a alta é que este jovem tenha outros apoios na comunidade, o emprego, o voluntariado, uma rede social de suporte, não só da família, mas também amigos, e, portanto, durante a psicoterapia, trabalhar muito no desenvolvimento dessa rede social de suporte, daí também a importância da articulação com as outras respostas de que a doutora Tânia e a doutora Catarina vão falar de seguida. É este conjunto de estratégias que poderá ajudar a terminar a dita relação terapêutica. Portanto, o espaçamento, a garantia de que continuamos disponíveis, o reforço da capacidade para navegar sozinho e a construção de uma rede social de suporte durante a própria psicoterapia que possa continuar a funcionar depois de terminada a mesma. Ótimas dicas. Obrigado.
Última questão, antes do Zoom cancelar a sessão. Eu perguntar se vão ter faixa etária que costuma trabalhar na psicoterapia, então acho que vai ser interessado por exemplo, para pessoas com a meia idade, se calhar não foram diagnosticadas, e depois, por outro lado, temos na empatia. Só uma de cada vez. A questão que aqui emerge na plateia tem a ver com a faixa etária. Ou seja, a intervenção, expectavelmente, é predominantemente com o jovem adulto, idade média, mas nas faixas mais avançadas, na segunda metade, no último terço, da experiência, dificuldades. Uhum. Foi aquele slide que eu pus sobre os desafios do diagnóstico tardíaco. De facto, nessas idades é menos sobre tratar sintomas, está tudo mais cristalizado, a pessoa já encontrou, de alguma forma, algum equilíbrio, dentro das dificuldades com que foi vivendo, e passa muitas vezes é por, portanto, a compreender, aceitar o diagnóstico e muito trabalhar a culpa. Eu, por exemplo, em mães com autismo, a culpa, com autismo não diagnosticado, a culpa como que me chegam, porque há momentos em que têm que se fechar no quarto e que não podem, de facto, estar a lidar com o barulho dos seus filhos. Ou a culpa que sentem, por vezes, por não sentir conforto em abraçar os filhos. É muito esse trabalho que temos que fazer. Aceitação, compreensão e aceitação da condição e desculpabilização das, deste tipo de aspectos que referimos e desenvolver estratégias para se protegerem. Não faz mal proteger-se. É melhor proteger-se, é melhor fechar-se no quarto do que ter depois um meltdown completo, não é? Por exemplo, as crianças vão sofrer menos se fechar no quarto durante uma hora do que se depois tiver um meltdown que vai envolver 3 dias fechada no quarto. Seria um trabalho, como digo, mais neste sentido do que de tratamento vá dos sintomas. Já. Estou aqui a receber comunicação não verbal que me indica que devemos passar à próxima intervenção. Interessante Vão aqui. desligar o Zoom, é que eu gostava de assistir às outras, será que? Mas não é possível. Vamos tentar reiniciar, porque dá-me a ideia que este link vai expirar em breve. Portanto, pode ser Muito bem. fazer Eu aqui. tenho, se for possível, desculpem estar agora a interromper com isto, mas eu se calhar dizia à Fabiana para me ligar ao link anterior para eu poder assistir às outras intervenções. No imediato, só das palmas para comportamentalmente assinalarmos e agradecemos a participação. Muito obrigada. Obrigada.